consciência inconsciente. Você vive num estado de consciência, mas você não tem consciência disso. Você está inconsciente do estado de consciência. Esse é o nosso estado de origem. É a consciência inconsciente. O segundo estágio é a inconsciência inconsciente. Eu afirmei ontem de noite que boa noite pessoal que está chegando, eu afirmei ontem de noite, eu já vou tirar os comentários só depois do resuminho aqui, e eu afirmei ontem de noite que a maioria de nós, que esse é o estado atual da humanidade, a maioria absoluta das pessoas vive num estado de inconsciência inconsciente. Isso é uma afirmação dura, pesada de se fazer, mas esse estágio é o que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos trabalhar esse estágio e você vai compreender por que eu falo isso, tá? E também hoje nós vamos fechar alguns loopings que eu abri ontem. O que é looping? Alguns temas que eu comecei a falar, mas eu deixei em aberto justamente para concluir hoje. Então esse é o segundo estágio. E aí tem o terceiro estágio, que é a inconsciência, aliás, a consciência inconsciente. O que é isso? Isso é o despertar. Quando você desperta da sua inconsciência, a primeira coisa que você faz é você desenvolver um nível de consciência sobre a inconsciência. Você desperta, você diz, nossa, eu realmente vivo inconsciente. E isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer para muitos de vocês, principalmente para você que não é do clube, isso vai acontecer hoje, amanhã, sexta, sábado, domingo. Você vai perceber, possivelmente hoje, que você viveu a vida inteira inconsciente. Nossa, mas o que é isso? Por que ele diz que eu vivo inconsciente? Não, a humanidade vive num nível de inconsciência. E aí tem o último estágio, que é a consciência consciente. Esse é o estado ideal, é o estado desejado. E apesar de eu tratar disso bem lá na frente, hoje eu já vou passar para você uma ideia, uma noção do que é viver num estado de consciência consciente. Esse é o estado que você quer chegar. Muitas vezes você não chega lá porque você não sabe o que isso é, mas você vai entender. Esse é o propósito primário. Então, o que eu estou dizendo aqui? Tá? A maioria das pessoas vive num estado de inconsciência inconsciente. Elas nunca entendem a amorosidade, a beleza e a magia da existência humana. E isso não são pessoas que não são instruídas, não são pessoas que não têm conhecimento. As pessoas muitas vezes mais instruídas, os grandes formadores de opiniões, eles vivem na inconsciência. A humanidade vive na inconsciência. E isso é interessante porque, tragicamente, quando você vive na inconsciência, você não consegue perceber o milagre da vida. Justamente porque você vive na inconsciência. E é difícil sair desse estado porque é a inconsciência inconsciente, ou seja, você sequer tem consciência de que você vive na inconsciência. E quando você vive nesse estágio, preste bem atenção que isso é importante, quando você vive nesse estágio, o que acontece? A vida é extremamente difícil, a vida é extremamente complexa. Mas mesmo assim, você não quer mudar. Você diz que quer mudar, mas você não quer mudar. Como assim eu não quero mudar? Você procura, quando você vive no estágio da inconsciência inconsciente, você procura o tempo todo remediar a sua condição de vida. Você não quer mudar. Você percebe que você vive numa bagunça e você quer que alguém te ajude ou te diga como limpar sua bagunça. Eu estou endividado, como sair das dívidas? Você não quer mudar, você quer sair das dívidas.
eu quero minha esposa de volta que eu traí. Você não quer mudar, você quer consertar o brinquedo que você quebrou. Você quer a sua esposa de volta, mas você não quer mudar. Esse é o estado da inconsciência inconsciente. Você quer ter um emprego melhor, você quer ter ganhar mais dinheiro, mas você não quer mudar. Quer dizer, você sempre quer que alguém te mostre e te diga como consertar a sua bagunça. Você não entende que para mudar, para eliminar a bagunça da sua vida, você precisa mudar. Esse é o grande desafio que nós vivemos. Bom, vamos lá então. Prontos? Começar? Vocês acharam que já tinha começado? Nós vamos começar agora, tá? Então, o que nós vamos fazer por primeiro? Veja, nós estamos falando aqui dos estágios, onde o ser humano vive. E eu estou falando que nós temos duas características, dois aspectos, que é a consciência e a inconsciência. Então, é importante nós entender primeiro um pouco melhor o que é consciência e o que é inconsciência. Tá bom? Então preste muita atenção, ó, fique aqui, não se distraia. Às vezes, nós vamos entrar numa pedreira. O que é uma pedreira? Uma pedreira é um conteúdo um pouco mais difícil de entender porque ele é completamente novo para você. E aí a tendência é você saltar fora. Não salte fora, você não vai entender tudo hoje à noite. Nós temos 6 noites, o nosso compromisso aqui é 6 noites, hoje é a segunda noite. Então ontem à noite nós avançamos um pouco, hoje nós vamos avançar mais. E no final você vai ter a visão, a compreensão do todo. Eu chamo isso de elevação do nível de consciência. E a mudança, ela acontece de uma forma que você nem precisa fazer nada. Muitas vezes você quer provocar a mudança, mas a maior mudança que você pode ter é uma mudança no nível de entendimento. Você não pode mudar aquilo que você não entende. E aquilo que você entende, você não precisa se esforçar para mudar. Quando você entende uma coisa, essa mudança acontece através de você. Então vamos começar entendendo melhor o que é consciência e o que é inconsciência. E aí vem a pergunta: você fez a atividade que eu sugeri ontem à noite? Você fez a atividade? Eu sugeri para que você escrevesse num papel qualquer adjetivo ou substantivo que você usaria para descrever a si mesmo. Você fez essa atividade? Porque isso é muito importante. Se você fez essa atividade, eu quero que você olhe agora para a sua lista de adjetivos. E se você não fez, se você chegou agora e você não fez essa atividade, você pode fazer rapidamente no papel. Quais são os adjetivos e os substantivos que você usaria para se descrever? Como é que você... Alguns iam dizer, eu sou médico, eu sou jornalista, eu sou pedreiro, eu sou cozinheiro, eu sou vegano, eu sou focado, eu sou disperso. Então, olhe para a sua lista de adjetivos. Preste bem atenção. Como você chegou até eles? Como você chegou até essa lista de adjetivos? Obviamente você teve que pensar. Mas pensar sobre quem? Você teve que pensar sobre si mesmo, certo? Então preste muita atenção, porque só isso aqui que você vai aprender agora vai ser uma mudança radical na sua vida. E pouquíssimas pessoas ao longo de toda a existência entendem isso. Então, como você chegou a essa lista de adjetivos? Você teve que pensar sobre si mesmo. Então, o que nós tivemos nesse processo? Nós tivemos você, o eu,
que teve que pensar sobre si mesmo, certo? Então, é você pensando sobre si. Ou seja, você teve o eu observando a si mesmo. O eu observando a mim, certo? Foi isso que aconteceu? Isso parece algo simples e trivial. Parece algo normal. Eu me observei. Eu pensei sobre mim. Mas escondido nisso está o maior segredo de todos. Está a maior libertação de todas. Escondido nisso está o maior poder de todos. Isso não é uma coisa simples que você fez. Isso é um fenômeno que nunca parou de impressionar filósofos e pensadores. Eu posso observar a mim. Eu posso observar a mim. Isso é muito, muito, muito significativo. E aqui eu quero abrir uma pequena janela, tá? Eu já vou voltar a essa lista de adjetivos. O que é o primeiro estágio? Lembra desse primeiro estágio? Consciência inconsciente, quer dizer, você vive consciente, mas você está inconsciente disso. Esse é o primeiro estágio. É o estágio onde você é consciência, mas você está inconsciente disso. É o estágio onde nós vivíamos, como eu expliquei ontem à noite, antes de comer a fruta do conhecimento. Ali nós éramos consciência, mas nós não tínhamos consciência sobre a consciência que nós éramos. Não havia a possibilidade, nesse primeiro estágio, de pensar sobre nós. Quando, pela primeira vez, Adão e Eva tiveram consciência de si, quando foi que eles perceberam que eles estavam nus? Quando eles tiveram consciência de si. E quando isso aconteceu? Depois deles comerem a fruta da árvore do conhecimento. Então, no primeiro estágio, e nós vamos aprofundando isso cada vez mais, você é consciência, mas você não tem consciência disso. Por isso, comer a fruta do jardim do Éden não nos faz ser menores. Ao contrário, nos faz ser maiores. Nós nos tornamos maiores depois de comer a fruta do conhecimento. Por quê? Porque agora nós passamos a ter consciência de nós mesmos. Então, só para você manter isso na sua mente, vamos fechar essa janela e vamos voltar outra vez para a atividade que você fez ontem. Então, ao fazer a atividade sugerida, você tem o quê? Você tem o eu pensando e observando a si mesmo. Você tem eu observando a mim. Presta atenção, isso é uma coisa que só você consegue fazer. Animais não conseguem fazer isso. Os animais são consciência. Animais são consciência. Um cachorro, ele é consciência, mas ele não tem consciência. E você é consciência e tem consciência. Você pode treinar um animal, mas esse animal não vai treinar outros animais. E você também não pode responsabilizar o animal pelo treino que ele recebeu. Você pode condicionar um animal, mas o animal ele nunca vai ter consciência do que você ensinou para ele. Por quê? Porque o animal é consciência, mas ele não tem consciência. E você é diferente. Para fazer isso que você fez na atividade, é preciso ter consciência.
É preciso ter consciência para fazer isso. Então se alinhe aqui comigo, tá? É você tendo consciência de si mesmo. Preste muita atenção. Esses próximos 15 ou 20 minutos, marque no seu relógio, vão representar, como eu falei, a possibilidade da maior libertação da sua vida. Se você entender o que eu vou falar aqui. O que eu vou te dar aqui não é metafísica, como alguns falam, nem é filosofia, é pura observação. É observação. E você vai perceber e observar isso em si mesmo. Isso é auto-evidente, isso é o que você é. Então vamos lá? Preste atenção. O que acontece? Quando eu digo eu observando a mim mesmo, de quantas pessoas eu estou falando? Eu observando a mim mesmo. Quantas pessoas têm envolvido nesse processo? Há dois de mim, ou não? Existe um que está observando o outro, ou não? Confuso? Vou esclarecer melhor. Há o eu, aquele que observa, e há o mim mesmo, que é aquele que o eu observa. Você captou isso? Existe o eu que observa, portanto, esse eu é o observador, e tem aquele, o mim mesmo, que é o observado. Se eu observo esse pincel, existe o eu, o observador, e existe o pincel, que é o observado. O mesmo acontece quando eu me observo. Existem duas pessoas envolvidas. E se tem duas pessoas envolvidas nesse processo, se tem o observador e o observado, qual delas é você? Qual delas é você? É aquele que observa ou é aquele que é observado? É o eu que observa ou é o mim que é observado? Eu observando a mim. Agora, olhe para a sua lista de adjetivos que você fez ontem. Reflita um pouco e responda. Esses adjetivos são sobre o eu que observa, o observador, ou são sobre mim, o observado? Esses adjetivos dizem respeito a quem? Ao observador, que sou eu, ou aquilo que você observa? Primeiro, você consegue captar que existem duas pessoas nesse processo? Você consegue isso? Se você consegue captar isso, se você entendeu isso, você acertou nesse exato momento a primeira mega sena da sua vida, a menos que você tenha acertado outras mega senas. Por quê? Porque isso começa um processo de libertação que não tem mais volta. Agora, quando a gente pergunta quem sou eu, quando você pensa sobre si, quando você pergunta quem sou eu, ou quando você pergunta quem é o eu, a quem você está se referindo? Quando nós pensamos, quando nós estamos refletindo aqui sobre o eu, o quem sou eu, o quem é o eu, nós estamos nos referindo ao eu, o observador, ou ao mim, o observado? Nós estamos nos referindo ao eu, ao observador. Quem é o observador? São os adjetivos? Claro que não. Por isso eu falei ontem, preste bem atenção, eu falei ontem, autoconhecimento, e eu sei que aqui tem muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento não é saber ou conhecer coisas sobre si, sobre o mim. Autoconhecimento é saber quem somos para além das coisas que nós sabemos sobre nós.
Então, o verdadeiro autoconhecimento é você entender quem você é para além de todos os adjetivos e substantivos que você escreveu na atividade de ontem. Autoconhecimento não é saber ou conhecer coisas sobre si, mas saber quem você é para além daquilo que você sabe sobre si. E o que significa? É entender quem é o eu. E essa é a questão. Essa é a grande transformação da sua vida. É isso que nós estamos e vamos fazer aqui. Você vai pela primeira vez entender quem é você, não coisas sobre você. Uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu estudava os filósofos clássicos gregos na faculdade de filosofia, os filósofos gregos, eles diziam, essa frase é atribuída a Sócrates, mas eu não sei se foi Sócrates que realmente falou isso. Mas é uma frase que me perturbava muito, me incomodava muito, porque ela diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo e terás as chaves do universo e o segredo dos deuses. E isso me incomodava porque eu não gosto de frases feitas. E essa frase, ela literalmente dizia para mim o seguinte, que eu não me conhecia. Por quê? Porque eu não tinha as chaves do universo e eu nem tinha o segredo dos deuses. Então, eu não me conhecia. E eu dizia, então, eu não me conheço porque eu não tenho a chave do universo e o segredo dos deuses. Mas eu, de fato, não me conhecia. Eu sabia coisas sobre mim. O que eles estavam falando, o que eles estavam dizendo é: conheça o eu, não o mim. Conheça quem você é para além das coisas que você sabe sobre você. Então preste bem atenção agora. O que nós queremos entender aqui é o que é o eu. Quem é o pensador? Você pensa o dia inteiro. O dia inteiro você tem essa serpente tagarela na sua mente, o dia inteiro você tem essa voz na sua cabeça. E você pensa o dia inteiro e você acha que você é essa voz. Você acha que você é essa serpente tagarela. Mas eu quero que você pense quem você é para além dessa voz na sua cabeça. Quando você observa a si mesmo, quando você faz uma atividade que nem você fez ontem de noite, quem é o eu? Quem é o eu que observa a si mesmo? Quem é o eu? Provavelmente você nunca parou para analisar. Provavelmente você nunca parou para descobrir por si mesmo quem é você, quem é esse eu. Ou quem você talvez tenha aceitado tudo que as outras pessoas falaram sobre você, que você é isso, que você é aquilo, mas você nunca parou para você refletir, para você fazer uma análise. Durante seus 35, durante seus 40, durante seus 50 anos, durante seus 60 anos, você nunca parou para você se perguntar, mas quem sou eu? As pessoas dizem que você é inteligente ou não, as pessoas dizem que você é capaz ou não, as pessoas dizem isso, aquilo de você, e você aceita isso, mas você nunca parou para perguntar, quem sou eu? Você responder isso. Ou talvez você nunca parou para dizer o que é o eu. O que o eu é aquilo que eu sou. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos lá então. Quando você, voltando para a atividade de ontem, quando você, o eu, pensou sobre si para fazer a lista de adjetivos, a lista de adjetivos e substantivos que você usaria para descrever a si mesmo. Quando você pensou isso, você tinha duas pessoas envolvidas, dois elementos envolvidos, certo? Isso é importante você entender. Primeiro, o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento são as palavras, os adjetivos que você escreveu. E o segundo é o pensador, que é aquele que pensou o pensamento, é aquele que fez a análise. Então, preste bem atenção, porque esse raciocínio vai te levar a um céu extremamente aberto, um horizonte extremamente aberto. Se houve esses dois elementos, o pensador
e o pensamento, se o pensamento são os adjetivos e os substantivos, o que nós queremos saber aqui é quem é o pensador. Os filósofos diriam o seguinte: pode o pensador conhecer a si mesmo? Pode você saber quem você é? Você pode saber quem você é? Não. Você não pode saber quem você é. Você não pode se tornar objeto de estudo. Você, o eu verdadeiro, não. E isso é tremendamente poderoso. O eu verdadeiro, ele simplesmente é. Não há filosofia, não há psicologia, não há ciência no mundo que pode dizer quem o eu é. E você já vai entender isso. Os filósofos diriam o seguinte: pode o eu saber quem o eu é? Pode a faca cortar a si mesmo? Pode o olho ver a si mesmo? Você diria, talvez, se você é esperto, você vai dizer sim, no espelho. Mas não no espelho. Vamos deixar isso um pouco de lado. Isso nós vamos ver mais tarde. Mas por hora, vamos nos dedicar a algo infinitamente mais prático, que vai te ajudar muito mais. Vamos olhar para aquilo que o eu não é. Isso é uma descoberta profunda. O que o eu não é? O que você não é? E vamos fazer isso bem devagar, juntos, eu e você, para que você consiga entender cada passo disso. Porque as consequências disso são terríficas, são maravilhosas. Isso é libertador. Esse é o seu propósito primário. Você tem a semente da sua liberdade aqui, nesse momento. Vamos descascá-la, vamos plantá-la. Entender isso, aquilo que você não é, significa sair da ilusão do incondicionamento. E lembre, qual o objetivo dessa reflexão? O objetivo é entender o que é a consciência e o que é a inconsciência. E nós já estamos chegando lá. Então preste atenção. O que é o eu? O que é o eu? Será que o eu é meus pensamentos? Você passa o dia inteiro pensando, você é seus pensamentos? O eu é meus pensamentos? O eu é os pensamentos que eu penso? Não. Por quê? Porque pensamentos vão e vêm. Pensamento chega, desaparece, ele se forma, ele se evapora. O eu não é os pensamentos. Isso é claro. Porque mesmo que o pensamento vá e vem, o eu sempre permanece. Então o eu não é seus pensamentos. O eu é seu corpo. O que é o eu? O eu é o seu corpo? Estudiosos dizem que as células do nosso corpo mudam e se renovam, milhões delas, a cada momento. De tal forma que no final de um ciclo de 7 anos, você não tem mais uma única célula no corpo que estava lá 7 anos antes. Então as células sempre estão mudando, células vêm e vão, células nascem e morrem, mas o eu permanece. Então, o eu é meu corpo? Não. O eu é algo diferente do corpo. Você pode até dizer que o corpo é parte do eu, mas é uma parte que muda, que se transforma. Nós temos o mesmo nome para o corpo, mas o corpo não permanece o mesmo. É mais ou menos como nós damos o nome para as cataratas de Foz do Iguaçu, nós chamamos elas de cataratas de Foz do Iguaçu. Mas as cataratas, na verdade, elas são formadas pela água, que muda constantemente. Mesma coisa o nosso corpo. Nós chamamos o nosso corpo de nosso corpo, mas o corpo ele muda.
Então, o eu não muda, o eu continua o mesmo, mesmo que o corpo se transforme. E que tal o meu nome? O eu é meu nome? Evidentemente que não. Por quê? Porque eu posso mudar meu nome. E eu não mudo o eu. O eu não muda quando eu mudo meu nome. Então, o eu é minha carreira. Olha para a atividade, o que você descreveu lá. É minha carreira. Eu sou minha carreira. O eu é minha carreira. O eu é minhas crenças. Eu sou dentista. Eu sou católico. Eu sou judeu. Essas coisas são parte essencial do eu? Não, essas coisas fazem parte do mim. São conceitos, não são o eu. Se eu sou dentista e paro de cuidar dos dentes das pessoas e vou cuidar de um sítio, o eu muda? Não muda. Se eu sou católico e me torno evangélico, o eu mudou? Não. E vamos supor que depois de um tempo eu volto a ser católico. O eu muda? Não. Agora que eu mudei de religião, eu tenho um novo eu? Ou ele é o mesmo eu de sempre? É o mesmo eu de sempre. Então, olhe para os adjetivos que você usou para se descrever. Não sei o que você colocou lá. Eu sou socialista, eu sou conservador, eu sou vegano, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou caucasiano, eu sou negro. Você realmente é isso? Quando você se tornou vegano, você ganhou um novo eu? Ou você continua sendo o mesmo velho eu de sempre, com novas convicções alimentares? Então, o que são esses adjetivos? O que são esses adjetivos? São rótulos. Nada mais, só rótulos. São rótulos. E eles definem o eu? Eles definem o eu? Não. Eles criam o mim, mas eles não definem o eu. Eles são conceitos, eles são convenções. Então preste bem atenção agora. O que é então a inconsciência? Inconsciência. Por que a sociedade, por que eu disse que os seres humanos vivem no segundo estágio, são inconscientes e têm inconsciência de que são inconscientes? O que é a inconsciência, onde a humanidade está perdida? A inconsciência é você se identificar com rótulos. Você se identifica com rótulos e você confunde esses rótulos com o eu. Isso é inconsciência. Por que isso é inconsciência? Porque você se identifica com rótulos, você se confunde com os rótulos e você não tem mais consciência do eu. O que é o eu? O eu, nós vamos aprofundar isso em 2 minutos, é consciência. Eu estou falando o que é inconsciência. O eu é consciência. Por que nós vivemos na inconsciência? Porque você cria esses rótulos e você se identifica com esses rótulos. Você tem a mínima ideia do que é o eu. Você confunde, você encobre o eu, aquilo que você é, com rótulos. E você se pergunta, por que eu estou cada vez mais ansioso? Por que eu estou cada vez mais estressado? Por que eu estou cada vez mais perdido? Porque você está cada vez mais encoberto por rótulos. Você vive como se você fosse os rótulos. Por que eu me afeto tanto com a opinião dos outros? Ora, se você é um rótulo, qualquer opinião muda esse rótulo. É lógico que você vai viver com medo. É lógico que você vai viver preocupado. Você não sabe quem você é. Você se encobriu com rótulos. E quanto tempo e quanta energia da sua vida você já gastou reagindo a rótulos? Os seus e os dos outros. Quanto? Se você tivesse usado isso para cuidar da sua vida, onde você estaria hoje? Então,
Vamos focar aqui comigo. Qual é o estágio normal da humanidade? Mesmo essas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal aqui na internet, essas pessoas que você segue, qual é o estágio normal dessas pessoas? A inconsciência. Por quê? Porque elas estão confundidas com rótulos. E você também, provavelmente. A menos que talvez você já tenha refletido sobre isso. Mas a maioria de nós nunca reflete. Então você confunde o rótulo com o eu. E quando você se perde em rótulos, o que isso faz com o seu eu? Isso já foi observado por Jesus. Eu adoro as parábolas de Jesus, mas não no sentido religioso, no sentido prático, como ele queria que elas fossem. Jesus conta a parábola do homem insensato e do homem imprudente. Ele diz que o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre areia. E ele vive preocupado porque ele não pode estar em paz, porque ele sabe que qualquer chuva, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer onda vai derrubar a casa dele. Por quê? Porque ela não tem uma base sólida. Aí ele diz que o homem prudente, ele cava fundo até encontrar a rocha e ele constrói a sua casa sobre a rocha. E ele não se preocupa com nada. Por quê? Porque a rocha é sólida. O que isso quer dizer? O que é construir a sua casa? É a sua identidade. O homem insensato, ele constrói a sua identidade sobre rótulos que mudam o tempo inteiro. A areia muda o tempo inteiro, por isso que você não pode viver em paz. O homem prudente, ele encontra o eu, que é sempre o mesmo, que é a rocha sólida, e ele constrói a sua identidade sobre isso. Não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que o perturba. Essas parábolas, elas são tremendamente elucidativas. Mas se a gente vive num estado de inconsciência, você não entende o que ele diz. Então, qual é a consequência de você viver num estado de inconsciência? Vamos lá. Estamos recém começando, mas o fechamento vai ser extraordinário. O que são os rótulos? Pense comigo, o que são rótulos? Rótulos são conceitos, são imagens mentais, são palavras, são julgamentos, são definições. Isso são rótulos. Tudo isso é o quê? Tudo isso são pensamentos. Pensamentos são o quê? Só tem um lugar onde existem pensamentos. Pensamentos são a mente. Então, quando você se identifica com os rótulos, você se identifica com a mente. E quando você se identifica com a mente, você está sempre pensando em alguma coisa. Eu falei isso lá no início. Você já percebeu, porque muitas pessoas nunca percebem isso. Você já percebeu que você é incapaz de parar de pensar? Olha que tortura é isso. Você ser incapaz de parar de pensar. Você não tem um minuto de silêncio mental. Esse que é o grande paradoxo. Essa é a grande ironia. Nós achamos que pensar o tempo todo é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém na luta, é o que nos mantém salvos. Mas o pensar compulsivo, na verdade, é o que nos impede de encontrar o eu, nos impede de encontrar aquilo que somos. E o que é esse eu? O que é esse eu? Pense comigo. Quando você pensa, você consegue ter consciência do seu pensamento ou não? Você consegue ter consciência do seu pensamento ou não? Experimente. Espere por um período, agora mesmo, espere por alguns segundos para ver qual é o primeiro pensamento que vai vir na sua mente. Qual é o primeiro pensamento que vai vir na sua mente? Espere. Essa espera
é a consciência. Esse momento vazio, de mente vazia, isso é a consciência. A consciência que observa o pensamento não é o pensamento. Então existem duas coisas. Existe a consciência e existe o pensamento. O pensamento não é consciência. O pensamento é um ponto na nossa consciência. O que é a consciência? Aqui, ó. A consciência é o eu. O eu, nosso eu é a consciência. Você é consciência, mas você não tem mais consciência de que você é consciência. Você acha que você é a mente. Você acha que você é a voz na sua cabeça. Você acha que você não pode parar essa voz. Você acha que é normal, que é natural ter essa voz, esse pensamento compulsivo na sua cabeça. Isso é uma disfunção. Isso é uma disfunção. Isso não é normal. O que é a inconsciência? A inconsciência é você confundir o eu com os rótulos e viver como se você fosse os rótulos. E é isso que todos nós fazemos. E é difícil você sair dessa inconsciência. Por quê? Porque quando você me ouve com os rótulos. Você me ouve com os rótulos. Você percebe o que eu falo com os rótulos. Então, quanto mais identificado com os rótulos, menos sentido, menos significado o que eu estou falando vai fazer para você. Se você está entendendo, você não é tão identificado com os rótulos, mas se você diz do que ele está falando, os seus rótulos não entendem o que eu estou falando. Você não está ouvindo. Quem está me ouvindo são os seus rótulos. Mas preste atenção agora. É a coisa mais importante. O que eu vou falar agora, eu até faço questão que você anote isso, tá? O que é a consciência? Lembra que a gente falou aqui de consciência? O que é a consciência? O que é consciência? Consciência é um estado de presença. Você está presente. Presente para o quê? Presente para a vida. O estado de consciência é a mente vazia de pensamento. Mas o que é isso, a mente vazia de pensamento? A mente vazia de pensamento é um estado de atenção alerta. Você está atento, você está alerta, mas não existem pensamentos na sua mente. A voz, a serpente tagarela, ela não está ali. Existe uma serpente tagarela na sua cabeça. Então, o que é mente vazia de pensamento? É esse estado de atenção plena. Você está atento, existe uma vivacidade profunda, mas sem pensamento. A consciência, preste bem atenção, como é que anda a sua paz? Você vive em paz? Você é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila? Porque a consciência é uma área de serenidade interior. A consciência é uma área de paz. É a paz que transcende o entendimento. Isso é a consciência. Por que é a paz que transcende o entendimento? Porque não existe nenhum motivo por você estar em paz. Você está em paz porque você é consciência. É a paz de um bebê recém-nascido quando ele não tem nenhum problema físico. Então, a consciência é uma área de serenidade interior, preste atenção, que é inseparável de Deus. A consciência é uma área de serenidade interior que é inseparável de Deus. E o que é viver em consciência? Quando Adão e Eva viviam em consciência antes de comer a árvore do conhecimento, o
que eles tinham? Eles tinham intimidade com Deus. Viver em consciência é um estado natural, faz parte da nossa natureza, é o estado natural de sentir-se em unidade com Deus. E aí vem uma questão: o que é Deus? Deus é vida. Deus é vida. Eu gosto de um conceito, eu acho que, não lembro mais, acho que é do Eckhart Tolle ou do Krishnamurti, que diz o seguinte: Deus é a eterna e sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então existe uma vida eterna, sempre presente e única, que é Deus. E essa vida, ela está para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então, o que você é? O que é o eu? O eu é uma manifestação dessa vida. Deus é vida. E Deus não está apenas além, mas ele também está dentro de cada forma de vida como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior, que é o seu eu. Que é o seu eu. Agora, voltando para a questão chave. O que é, então, o eu? O eu é essa consciência. E o que é a consciência? É um estado natural de sentir-se em unidade com a vida. Você é um com a vida, com a eterna e sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Viver da consciência é viver do eu. Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. E viver do eu significa viver em um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. É a rocha. É você cavar fundo para encontrar a rocha, que é ao mesmo tempo você, mas ao mesmo tempo é algo muito maior do que você. É como Jesus disse: você precisa cavar fundo e construir a sua identidade sobre o eu, sobre a sua essência, sobre a sua consciência. Ele usa o termo rocha. O que é viver do eu? É viver num estado de plenitude. Por que em plenitude? Porque você está em unidade. Unidade com quem? Unidade com a fonte, unidade com o Criador. E aí vem a questão: a incapacidade de sentir essa conexão. Quando você não consegue sentir essa conexão, você passa a ser aquilo que Jesus chama um ramo cortado da videira. Ou seja, você não faz mais parte do todo. Você se identificou com os rótulos e se perdeu nos rótulos. Então, a incapacidade, quando você não vive do eu, cria a ilusão de separação. Separação de quem? A separação de si mesmo, por exemplo. Você está separado de si. Você vive baseado num falso eu, num conjunto de ideias que você coletou ao longo do passado e do qual você extraiu sua noção de eu. Mas isso também faz com que você viva separado das outras pessoas. Existe um eu, existe um outro, não há conexão. Você também vive separado da natureza, você vive separado do mundo e provavelmente até separado de Deus. O conceito de Deus, ele te separa de Deus. E aí você se percebe como um fragmento isolado num mundo cheio de conflitos. E o que acontece? Medo, a sensação de incompletude, a sensação de vazio, a sensação de insatisfação, a sensação de falta de sentido, tudo isso toma conta da sua vida.
Agora, o que cria essa separação? Na verdade, é aquilo que eu falei antes, é a identificação com os rótulos. E o que são os rótulos? É o seu condicionamento. Então, o que cria essa sensação de separação é a identificação, literalmente, com a voz na sua cabeça. E isso nos traz de volta para o Jardim do Éden. O que é comer a fruta do conhecimento, um looping que eu abri ontem? O que acontece quando nós comemos algo? Nós nos tornamos isso, de certa forma. E o problema aqui não é o conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta maravilhosa. Eu pesquiso, eu busco conhecimento. O problema aqui é a identificação com o conhecimento. Quando você se identifica com o seu sentimento de incapacidade, quando você se identifica com a sua timidez, quando você se identifica com as suas emoções, com o seu sofrimento. Então, o que são os rótulos? Vamos olhar um pouco sobre isso. Olha para a sua lista de atividades. O que são os rótulos? E já já vou te passar a atividade para amanhã, que é mais transformador ainda. O que são os rótulos? É o conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento, reflita sobre isso. O conhecimento sempre é o passado. O conhecimento é o acúmulo das experiências do passado. E o que são as experiências do passado? É o seu condicionamento. Então, o que são os rótulos? É o seu condicionamento. E aqui vem um detalhe importante. Aquilo que nós chamamos até aqui de pensamento, na verdade, nem é pensamento. Você acha que você pensa o dia inteiro, mas você não pensa. O que você faz é muito mais significativamente inferior ao pensamento. O que é isso que você acha que é o pensamento? Isso é a voz na sua cabeça. Mas essa voz não é pensar. Ela é simplesmente um movimento mental. Sempre o mesmo. Compulsivo, involuntário. O que é compulsivo? Você é obrigado a pensar. O que é involuntário? Você nem quer pensar e o pensamento salta. E esse pensamento, ele tem uma noção de importância, ou ele se dá uma noção de importância que ele não tem. Esse movimento mental, ele é totalmente inútil. Inútil e até mesmo prejudicial. E pior de tudo, é ele que te impede de viver no estado da consciência. Então, essa voz na sua cabeça não é pensar, ela é simplesmente um movimento mental. E esse movimento mental, essa voz é a própria mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada. E a gente fica sempre repetindo a mesma coisa como se isso fosse uma vitrola riscada. Então, o que é se identificar com o conhecimento? É se identificar com a nossa história passada. Você extrai a sua noção de eu desse passado. Você junta algumas ideias, alguns conceitos do passado e você cria uma noção de eu desses que você juntou. E isso é o que você agora é. Por quê? Porque você não tem mais consciência do seu eu verdadeiro. Por isso, isso é o seu falso eu. Muito tempo atrás, quando eu estava fazendo pesquisa, estudo